galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Central HQs. Separei dois materiais para reviews e são materiais importados, mas que vocês também conseguem ler ele aqui porque por serem publicados pela editora Panini e Universo DC. São Aquaman e Mulher Maravilha. Eu optei por importar porque eu achei que não compensava comprar a revista Universo DC, por eu não gostar das outras histórias. Mas cabe a você, leitor, fazer esse juízo de valor se vale a pena ou não comprar a edição. Antes que até vocês me perguntem, vocês acham que... Vou mostrar os materiais para vocês, os encadernados. Você acha, Fernando, que esses materiais saem no Brasil encadernados? Dificilmente, cara. Eu diria que a chance é de 1%, certo? E sendo otimista. Não é o tipo de material que a Panini costuma lançar encadernado, então vocês meio que esqueçam, pelo menos enquanto for publicado dentro do Universo DC não vai sair de outra forma. Então vamos começar falando aqui desse material, Aquaman. São 4 volumes aqui, como vocês estão vendo, dos Novos 52, escrito pelo Geoff Johns, os desenhos do Ivan Reis e do Paul Pelletier, e do Sean Parsons. Então vamos começar o seguinte, galera. Eu vou começar falando primeiro do Geoff Johns, que eu acho um roteirista de mão cheia. O cara escreve muito bem. Ele praticamente tomou as rédeas dentro do universo DC. Ele que escreve as grandes sagas, ele que coordena a maioria dos títulos. Ficou muito tempo no Lanterna Verde, escreveu o Superman. O cara é multiuso, vamos dizer assim. E eu acho que os materiais que ele escreve são sempre acima da média. Dificilmente você vê algum material ruim escrito pelo Geoff Johns. São materiais muito bons, pode até não ser uma coisa, falar, ah meu Deus, é a melhor coisa do mundo, é um Watchmen, é um Sandman, é um Preacher, não é assim. Mas são materiais de qualidade que valem o dinheiro investido. Com relação ao Aquaman, o que acontece, cara? O Aquaman sempre foi um personagem meio que relegado dentro do universo DC. Ele já chegou até a ser um personagem de primeiro escalão, bem antigamente, depois foi pro segundo escalão, depois foi até pro terceiro escalão, sabe? Chegou a ficar sem título, depois voltou e tudo mais. E é um personagem que é motivo de chacota, né, cara? Ele é um personagem que, entre aspas, sofre bullying dos próprios leitores. E até quem não é leitor tem uma imagem do Aquaman um pouco negativa dele, né? O que o Aquaman faz? O Aquaman fala com peixes. Mas o que mais? Não, ele só fala com peixes, é a única coisa que ele sabe fazer. Então ele sempre foi retratado de forma um pouco negativa perante os fãs, não dentro das histórias. Ele tem uma fase muito bacana escrita pelo Peter David, que é aquela mão de gancho, barbudão e tal, mas novamente ele caiu no ostracismo. Então o Geoff Johns resolveu resgatar o personagem dos Novos 52 e reformular ele. Mas essa reformulação não é uma reformulação física, mudar o aspecto do personagem ou com relação à origem, nem nada disso. Mas sim com relação ao status do personagem. Trazer o personagem ao primeiro escalão da DC, dar uma importância para o personagem. E ele retrata isso muito, muito bem. A arte acompanha com o Ivan Reis, que eu considero um dos melhores desenhistas da atualidade. O cara é um brasileiro, o cara desenha demais, demais. Vou mostrar um pouco da arte para vocês. Então, galerinha, nos Novos 52 a gente tem uma mudança aí do Aquaman com relação à postura dele. E é bem interessante, que como eu falei dessa parte negativa dele sofrer um certo bullying da galera e ser meio zoado, tem uma parte muito interessante, quando ele entra num restaurante, eu vou mostrar algumas cenas para vocês entenderem aqui. Ele vai num restaurante e a galera, o Aquaman, o que ele faz? Fala com peixes e tal. Aqui, deixa eu mostrar. Aí tem essa cena aqui que é bem bacana, que um cara vai sacanear ele nervoso. Ele fala, eu posso fazer tipo uma última pergunta pra você? Daí ele começa falando aqui, como você se sente sendo alvo de piadas e tudo mais? Aí aqui ele completa, como você se sente sendo o herói favorito de ninguém? Né? Ele fala, tipo, você sendo um cara que ninguém tá nem aí pra você. Aí, porra, o Aquaman fica puto da cara, se levanta aqui, como vocês estão vendo, e vai embora do restaurante. Cara, é muito sensacional essa abordagem que ele faz, assim, ele ironiza os próprios leitores com essa tirada em cima do Aquaman. E depois ele começa a tornar o Aquaman um badass, cara, um cara fodão, sabe? Um cara que realmente é top, um cara que mete a cara, resolve as situações. Vamos chamar a Liga da Justiça? Não, cara, que Liga da Justiça o cacete, cara, eu que vou resolver isso daí. Olha a arte, cara, veja o que eu tô falando, cara. Olha o Ivan Reis, cara, a arte desse cara é estupenda, Deixa eu mostrar mais um pouco da arte dele para vocês. Olha isso. Eu sou muito fã do Ivan Reis, cara. Eu acho um dos maiores e melhores desenhistas da atualidade. A arte que ele faz é soberba. Deixa eu mostrar mais alguma coisa para vocês. Olha que bacana. Olha o detalhismo, cara. Olha os detalhes do desenho.
Cara, deixa eu colocar mais pra trás aqui pra ver se pega melhor. Deixa eu pegar mais arte, porque, cara, literalmente vale muito a pena esse material aqui. Olha aqui, mais coisas, cara. Sensacional, né? Sensacional. Mais um pouquinho de arte. Eu sei que vocês vão falar, cara, que cara chato, mas, putz, cara... Beleza, galerinha? Então eu vou falar o seguinte. E tá, e você fala, Fernando, mas as histórias são boas? Cara, são boas sim. A gente tem o Aquaman ali contendo algumas invasões da Terra, do mar, desculpa, que estão vindo para a Terra, que são aqueles bichões feios e tudo mais. A gente tem um conflito com relação à Atlântida, o trono, com relação a alguns parentescos. Ele descobre algumas coisas em relação à origem dele, que é um pouco modificada. A gente tem atuações de outros personagens sendo resgatados, aqueles personagens, aqueles vilões que estavam no limbo, que foram resgatados. Cara, é muito bom, muito bom. Só que sim, galera, eu sei que eu estou com outra camisa, simplesmente eu tive que interromper a gravação. Filho, filhos e filhos. Não tem jeito, a gente não controla mais o nosso tempo, a gente fica a serviço deles. Mas eu vou falar então desse segundo material aqui, que eu falei pra vocês que eu iria comentar, dos Novos 52, Wonder Woman. Cara, esse material é sensacional. Dentro das mensais dos heróis tradicionais da Marvel e DC, eu não estou falando da linha Vertigo ou minisséries especiais, eu diria que ao lado do Thor, do Jason Aaron, é o melhor material que sai hoje na Marvel e na DC. Esse material da Wonder Woman, escrito pelo Brian Azzarello e com desenhos do Cliff Chiang. Mas o que trata essas histórias aqui e o que faz delas tão boas? Vou só voltando aqui, esses aqui são importados, você consegue ler na revista Universo DC, cabe a você decidir ou não se você compra conforme o seu custo-benefício para vocês. Aqui tem até a edição 23. Até essa edição 23, cara, eu achei sensacional esse material, já estou importando o quinto volume, que provavelmente vai continuar num ritmo frenético. A gente tem um monte de história, começa com uma mulher, nesse primeiro volume, a Zola, e ela começa a ser perseguida por alguns seres estranhos, até que surge Hermes, o deus Hermes, e salva ela. E a gente vê isso, é uma história que já começa meio alucinante, cara, adrenalina, assim, bastante ação. E depois a gente tem a Mulher Maravilha sendo, entre aspas, convocada, né, para poder defender a Zola e o filho que ela carrega na barriga. E a gente vem a descobrir que esse filho que ela carrega na barriga é filho de Zeus. E a Hera está tentando matar o filho de Zeus. Só que aí a Diana também descobre que esse filho é irmão dela, é meio irmão dela. E você fala, pô, como assim meio irmão dela? A Diana não surgiu do barro, a Hipólita fez ela no barro, rezou e tal, e ela surgiu? Não. Isso na verdade é uma história mentirosa. Esse foi um retcon do Brian Azzarello, que resolveu recontar a origem da Mulher Maravilha e estabeleceu ela como filha de Zeus. Sim, a Hipólita e Zeus tiveram um caso, o Zeus passa o rodo geral, como vocês estão vendo, filho da Zola, filho Hércules, a Mulher Maravilha, mais uma enxurrada de outros filhos, é tipo o Mr. Catra, sabe? O cara não perdoa ninguém. Então a gente tem a Mulher Maravilha descobrindo que é filha de Zeus, que a Hipólita teve um relacionamento com ele, mas ela inventou essa história para proteger a própria Diana e também proteger a Ilha das Amazonas. O mote da história, ele vai ter dois paralelos ali, né? Correndo duas histórias paralelas. A primeira seria a Diana tentando defender a todo custo a vida do filho da Zola, que, né, ela está grávida, e a outra história que corre em paralelo, como eu disse, é o trono de Zeus que está vago. Zeus sumiu, ninguém sabe onde está Zeus, o que aconteceu com Zeus, então todo mundo quer chegar àquele trono, porque é o trono maior, é o trono dos deuses, do deus dos deuses. Então a gente vai ter uma guerra entre os próprios deuses ali, mas não uma guerra até muito direta, é uma guerra mais velada. Apolo, a Hera, Poseidon, Hades não está muito interessado ao trono, mas ele está ali. Então vai ter toda essa trupe de deuses tentando assumir o trono maior. E para isso eles também não vão medir esforços. E a história vai se desenrolando. Cara, isso que eu tô falando não é spoiler, porque na verdade é o desenvolvimento que é o mais importante, o desenvolvimento da história. Ela é muito bem escrita. Tem pitadas de humor, tem a presença do Orion nessa história. O Orion dando em cima da Mulher Maravilha, muito legal, a Mulher Maravilha se impondo, não é bem assim, tá? Cara, muito legal.
Depois vai ter o surgimento de novos personagens tentando influir dentro da história. Tem também o Poseidon fazendo alguns acordos. Cara, a participação de Hades é sensacional. Também a Mulher Maravilha enfrentando o Hades. Tem o Hefesto, que é o cara que faz as armas e fez inclusive os braceletes, o laço da Mulher Maravilha. Cara, sensacional essas histórias aqui, engloba muita mitologia. Para quem fala em Percy Jackson e tal, nem se compara, o nível aqui é outro. O Percy Jackson e os deuses olimpianos nem se compara, o livro aqui é outro. Eu considero uma das melhores histórias publicadas entre Marvel e DC. Que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou uma nota vou dar 8.7 para esse material aqui. Então fica a dica desse material, que é sensacional, são esses 4 volumes. Se você não quer importar ou por qualquer outro motivo, você pode ler ela na revista Universo DC. Acredito que já deva estar basicamente na edição 23, 24 aí, que já deve ter sido publicado no Brasil, basicamente o que saiu aqui. Então galerinha, fica a dica desses materiais, Aquaman do Geoff Johns e Wonder Woman do Brian Azzarello. Um abraço para todo mundo, curtam, compartilhem, e se vocês leram essas histórias, comentem aqui. Um abraço.